O que são os fundamentos do jiu-jitsu? Esse vídeo aqui, diferente dos outros, eu não vou me esticar muito. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque vira e mexe, cara. No jiu-jitsu, como a gente não teve uma sistematização, uma diretriz central, às vezes a abordagem do que é fundamentos fica um pouco arbitrária, tá? E os fundamentos, eles acabam sendo difíceis de serem compreendidos, entendidos. Então vamos lá. A primeira coisa é, se você fizer uma pesquisa agora, o que são fundamentos de jiu-jitsu, você vai encontrar um monte de resposta. Tá? E elas perpassam normalmente tanto por um lado mais filosófico, uma tentativa de sistematizar a arte de algum jeito ali mais filosófico, né, mais geral. Então os fundamentos da arte marcial são disciplina, ok? Né, dos valores do tatame, e blá blá blá. De outra forma, você vai olhar os fundamentos também como regras, habilidades, sistemas motores a serem desenvolvidos. Por exemplo, saber lutar com alavancas, saber dominar a postura, saber fazer uma boa fuga de quadril, que seja, tá? Para conseguir interagir melhor com a arte marcial. E existe também, se você procurar, uma ideia de fundamento que ocorre mesmo, que é a ideia de posição básica. Então você tem posições centrais básicas no jiu-jitsu que oferecem um certo nível de habilidade, tá? Para você desenvolver toda essa massa de movimentos que é o jiu-jitsu. Se você você tem os fundamentos, né, que o John Danaher tem um vídeo no YouTube que é muito simples, procura aí, Fundamentals Jiu-Jitsu John Danaher. E ele vai falar para você como é que ele sistematiza os fundamentos ali, tanto na parte em pé quanto no solo, jogando por cima e por baixo, como habilidades, skills fundamentais. Ok? Agora, vamos fazer um paralelo de fundamentos de esportes. Quando a gente vai para alguns esportes, eu me lembro bem que na Unicamp os caras batiam muito nessas questões, que é o seguinte: o fundamento de um esporte é um conjunto de habilidades motoras, técnicas e táticas ali, para que você consiga compor o jogo, compor o esporte. Então, se você for para o futebol, você vai ter o fundamento de passe. Você vai ter posicionamentos. Perfeito? E isso em si não é o futebol, mas isso em si são os pilares, as habilidades que associadas constroem a luta. Constroem o esporte. Porém, quando então nós temos no jiu-jitsu uma certa fragmentação ou uma certa falta de clareza do que é esse fundamento, como de fato eu vou explicar isso numa academia? Como de fato eu vou explicar isso na aula? Como eu vou trazer isso para as pessoas? Difícil. Perfeito? Difícil. Então eu preciso ter clareza antes. E o que eu poderia dizer que nessa tentativa aí e tal, o pessoal do jiu-jitsu tem feito e existe, né? É uma busca de apresentar o jiu-jitsu por situações centrais, por sistemas centrais, tanto motores quanto de filosofia, tá? Para que haja uma compreensão geral do jiu-jitsu e a partir da prática, a partir da base dessa compreensão geral, dessa compreensão motora geral, então, você aprender fuga de quadril, você tem uma habilidade específica de sair de uma guarda tal, x assado, você começa a construir e associar todo o jogo. Fora isso, nós também vemos que, por exemplo, os fundamentos acontecem, a explicação de fundamentos acontecem dentro das próprias posições. Então, fundamentos específicos da guarda x assado, fundamentos específicos da passagem YZ. Significa que é uma abordagem estrutural da posição. Então, nessa posição, normalmente, essas coisas que tem que acontecer. Isso é importante? Quando eu me posiciono a respeito de que você precisa entender fundamentos, o que eu estou falando? Duas coisas. Você precisa entender de fato as bases, porque fundamentos, por definição, significa o alicerce de algo.
o que sustenta algo. E uma posição, ou qualquer coisa que você faça no jiu-jitsu, uma fuga de quadril, tal, existe algo anterior, o que subjaz, na filosofia se faz subjaz, né, a uma afirmação, que seja, aquilo que tá ali. Então, quando você entende de postura, o que subjaz a postura? Controle de centro de massa, orientação, estabilidade. Ok? Quando a gente fala, por exemplo, de um ataque, o que subjaz um ataque na hora um sistema de ataque na guarda? É a angulação? A gente precisa criar ângulo? A gente precisa rotacionar esse tronco? Por que a gente precisa rotacionar? Porque uma vez que a gente rotaciona esse tronco, tanto a capacidade dele de fazer força diminui, porque eu quebro a cadeia, né, do tronco. E além disso, eu fico mais de lado, lateralizado. Então, esses são fundamentos do meu ponto de vista. Existe muitas vezes uma confusão terminológica. E eu quero dizer o meu ponto de vista e como eu explico fundamentos. Para mim, de um jeito muito simples, fundamentos é a lógica por trás de algo. E não por simplesmente uma habilidade motora. Eu entendo que muitas vezes isso não faz tanto sentido. E muitos gringos explicam às vezes essas lógicas por conceitos, essa é a terminologia. Mas para mim faz muito mais sentido o nome fundamentos para explicar pilares estruturais, biomecânicos e físicos de uma luta, do que por simplesmente conceito. Ok? O fundamento, uma lei que seja. Então, quando a gente vai para o jiu-jitsu, o que são fundamentos no geral, né? Tem de um jeito que às vezes as pessoas não têm clareza, mas os fundamentos no geral são essas habilidades, esses sistemas, essa tentativa de colocar situações centrais, tanto motoras, então habilidades motoras, por exemplo, fuga de quadril, habilidades para sair de tal guarda, habilidades tal, quanto dentro de próprias posições, quais são os fundamentos dessas posições, como esse sistema estrutural funciona. E também filosófico, cara, os fundamentos do tatame, os fundamentos da luta, do jiu-jitsu, da arte marcial. Agora, tem uma outra coisa que muitas vezes não é vista como fundamentos, mas para mim é o ponto crítico aqui do ensino, muitas vezes, que é o fato de que você explica algo para o aluno e é basicamente um sistema, né, de onde você tem que pôr cada coisa, habilidades constrói basicamente decorando onde você tem que fazer cada movimento e replicando aquilo, basicamente. Isso é importante para desenvolver repertório motor. Mas quando você entende a clareza, o porquê de algo, saca? O porquê de algo, isso, no caso, eu estou fazendo os paralelos do que são fundamentos no esporte e a forma que o jiu-jitsu apresenta esses fundamentos, né? Essas bases centrais, primárias, para então desenvolver algo depois. Mas quando você pega e não explora o jiu-jitsu no seu pano de fundo, que é um pano de fundo mais físico, biomecânico, esse é o problema central. Quando você vai para uma luta, quando você vai para uma explicação dentro da academia, e algumas pessoas vão ter facilidade de assimilar de forma sensorial ou de forma observacional algo que é mostrado. Mas outras não. Outras precisam de uma clareza dos porquês, porque a clareza dos porquês dá sentido para aquilo. E emancipa. Imagina se você saber o porquê que as raspagens acontecem. Né? É diferente da ideia de fundamentos tradicional, do que dizem sobre fundamentos, as habilidades, a forma de se posicionar para algo acontecer. Mas o porquê acontece? E o porquê eu me posiciono de tal jeito? Isso eu chamo de fundamentos. Algumas pessoas, como eu falei na gringa, chamam de conceitos. Mas isso que eu chamo de fundamentos, e no meu ponto de vista, cara, a terminologia tanto faz, tá? Vai fazer uma diferença ou outra, mas tanto faz. Entenda só uma coisa. Você entender os porquês te dá autonomia. E você consegue associar as coisas. Qual a diferença de você aprender física por fórmula, tá? Você tem um conceito fundamental da física lá por fórmula, e você entender como isso se revela no mundo. Quais são as leis base, estruturais, né? Que fazem isso, que dá sentido a essas paradas. Não faz totalmente diferente, porque as coisas são associadas de outro jeito. E o aprendizado não é um negócio linear, limpo, claro. Não, a clareza, o despertar da curiosidade
faz com que você aprenda mais fácil. Então por isso esse ensino de fundamentos, ou às vezes o cara vai chamar de conceito, eu tô falando da minha forma que eu explico, tá? Fundamentos da forma que eu explico, às vezes o cara na gringa vai chamar de conceitos, que é um negócio meio biomecânico da coisa também. Um cara que fala muito sobre isso é o cara do... é o Rob Biernack, eu acho. É o nome dele. E o cara do Mental Models. DJ Mental Models, eles... E tem outros caras, né? O John Danaher também. Mas o lance é... Quando você entende o que é esses conceitos, o que você entende quais são os princípios, os pilares estruturais físicos para as coisas acontecerem, fica muito mais simples, cara. Você tem clareza, e clareza precede o sucesso. Então esse vídeo aqui foi mais para esclarecer, porque eu realmente fui tentar, inclusive, falar, deixa eu ver o que os caras estão falando de fundamentos aqui. E eu não tenho encontrado muito uma teorização sobre essa parada. Né? Diferente de você for para um esporte, tem alguns livros, se você procurar na Amazon, fundamentos, mas sendo sincero, eu não os li. Esses livros de jiu-jitsu aí que estão falando sobre fundamentos, eu li amostras, tal, mas fundamentos da arte marcial em específico eu não li. Tem o livro do, acho que do Saulo Ribeiro, né? Talvez ele explique lá também. Eu não li esse livro, sendo sincero. Porém, a ideia do fundamento, como eu explico nesse canal, é a ideia dos porquês. É não necessariamente você se prender a uma estrutura de posição ou situações centrais, habilidades centrais, mas entender o porquê disso. E as habilidades, sem dúvida nenhuma, discorrem. Né? Você pode apresentar essas habilidades e é necessário que isso ocorra. Esse conjunto de habilidades técnicas, motoras, táticas ou filosóficas que sejam também, né? E apresentar o porquê, o pano de fundo, a estrutura biomecânica, a estrutura física. Quais forças ocorrem ali? Saca? Isso fica mais claro para a pessoa. Engaja ela na prática. Então, se você teve dúvidas sobre o que é fundamentos, eu espero ter esclarecido um tanto o que eu estou falando aqui, o que é isso, e talvez fazer essa diferenciação entre fundamentos, algo mais conceitual, e a forma que eu explico fundamentos, a forma que eu abordo tudo isso. Porque se você não entende a lógica por trás de algo, a lei por trás de algo, e você só replica, você fica preso à lei. Se você simplesmente pega uma fórmula de matemática, uma fórmula de básica, e fica lá e só replica aquilo para colocar numa equação de segundo grau, se você não entende o pano de fundo por trás, a coisa não se esclarece. A assimilação do conceito não ocorre. Não faz sentido? Por fim, se esse vídeo fez sentido para você, cara, eu sugiro que, você comente aqui, eu peço que você comente aqui, que você deixe seu like. E tamo junto. O que eu quero é contribuir com a comunidade do jiu-jitsu. Às vezes eu dou umas espetadas mesmo pro pessoal despertar, porque os caras é meio devagar aqui, no Brasil eu tô dizendo. E a galera lá da gringa é um pouco mais agilizada. Mas, cara, minha real intenção, e todo mundo que vem conversar comigo, todo mundo que tá no meu grupo, sabe, o meu real desejo é contribuir com o jiu-jitsu. É ajudar as pessoas a entenderem essa arte. É fazer com que essa arte seja um laboratório, né, um meio para o desenvolvimento da vida delas. E que o jiu-jitsu não acabe só em competição. Que eu gosto, que acho importante, mas não acabe só nisso. Bacana? Se esse vídeo fez sentido, deixa o seu like e o seu comentário. Tamo junto, doce.